Olá, eu me chamo Mariana, estou aqui junto com os meus colegas Natiane e Iago para apresentar o trabalho final da disciplina de Gestão da Qualidade. Nós escolhemos as temáticas Ferramentas e Métodos de Gestão da Qualidade por serem temas que a gente acredita que temos maior familiaridade, né? A gente já consegue ver essas ferramentas de uma forma muito fácil dentro das empresas, muito disseminada, às vezes não utilizada da forma mais adequada, mas ainda assim são ferramentas que têm um uso amplo. E como a gente já teve esse contato em questão de estágios ou trabalho, nós achamos que seria interessante trazer um pouco do conceito, né, do que é cada ferramenta dessa, mas trazer também essas ferramentas e métodos aplicados a uma realidade próxima da gente, né, algo que a gente já viu mais de perto, teve a oportunidade de conhecer. Então, vamos lá falar um pouco, primeiramente, sobre alguns conceitos. Trazendo uma definição, né, do que são as ferramentas e os métodos de gerenciamento da qualidade, eles são meios capazes de levar, através de seus dados, a identificação e compreensão da razão dos problemas e gerar soluções para eliminá-los, buscando a otimização dos processos operacionais da empresa. Então, basicamente, a gente sabe que as ferramentas e os métodos não são a gestão da qualidade como um todo, né? A gente sabe que definir a qualidade é algo difícil porque varia muito de acordo da perspectiva que você olha. Então, a gente sabe que as ferramentas e os métodos, eles são uma pequena parte daquilo que é, de fato, a gestão da qualidade. Mas é uma parte muito importante, porque é uma parte prática, né, que a gente consegue visualizar, de fato, ela sendo implementada e consegue ver um impacto direto no dia a dia de uma empresa. Então, como eu disse aqui, né, a gente consegue identificar problemas e minimizá-los ou até mesmo solucioná-los utilizando as ferramentas de forma correta. Tratando aqui primeiramente sobre as ferramentas, eu vou trazer aqui algumas das ferramentas que foram abordadas ao longo do curso, mas não todas, e no final os colegas vão falar especificamente de algumas, dando exemplos práticos. Então, primeiramente, as ferramentas da qualidade, elas são divididas em dois tópicos, que são as ferramentas estatísticas e organizacionais. Primeiramente, aqui falando sobre as ferramentas estatísticas, eu trouxe aqui o fluxograma, né, que é basicamente um detalhamento visual de um processo. Você usa uma linguagem própria que foi criada para ser aplicada em fluxogramas, que são esses símbolos aqui, né? Então, cada símbolo desse tem um significado. O retângulo, o losango, o círculo, cada um dele quer dizer alguma coisa. E isso facilita muito a questão de você olhar para um processo e você saber o que é que você tem que fazer em determinada etapa. Então, é algo que, de fato, é muito usado nas empresas. Hoje em dia, é possível você aplicar um fluxograma para absolutamente qualquer coisa, praticamente, né? Então, aqui no exemplo, a gente trouxe um fluxograma aplicado ao momento que o cliente chega na empresa e até o momento que o cliente entregue a demanda do cliente, né? E aí a gente vê que ele mostra como ocorre o fluxo inteiro, né? Então, em determinado momento, o cliente está cadastrado, se você tem duas opções, sim ou não. Então, se for sim, você sabe para onde ir. Se for não, você também sabe para onde ir. Né? Então, é muito utilizado para procedimentos rotineiros que facilita muito a decisão que você vai tomar. Decisões que são repetidas, né? Que são fáceis de ser tomadas. Aqui a gente tem as cartas de controle, que basicamente são informações, né? São coletadas informações, como por exemplo no processo produtivo, tem outras aplicações também, mas usando o exemplo de um processo produtivo, você coletaria dados ao longo do tempo
E aí você colocaria esses dados em um gráfico horizontal e você tem as chamadas linhas de inferior de controle, limite inferior de controle e limite superior de controle e um limite central. Então, enquanto esses dados do seu processo, da sua produção, estiverem dentro desse limite, porque é normal, né, que numa produção, por exemplo, haja uma variação. Né? Você não vai produzir exatamente a mesma coisa o tempo inteiro. Vai haver uma variação ali, talvez pouca coisa, mas há. E aí, quando essa variação está dentro desse limite, tudo bem, é o comum, já é o esperado. Mas quando essa variação ultrapassa tanto o limite inferior ou o limite superior, isso significa que é preciso ter atenção, né? É preciso olhar mais de perto porque pode estar ocorrendo algum problema. E isso serve como um alerta vermelho para você tentar identificar que tipo de problema é esse e buscar solucioná-lo. Aqui nós temos o 5W2H, que é uma ferramenta muito utilizada para planejamento, né? Aqui a gente tem um detalhamento de como você deve fazer o seu planejamento. Você tem que pensar no que você está fazendo, qual é a ação do que você está fazendo, por que você está fazendo aquilo, qual é o objetivo, quando vai ser feito, onde, por quem, então atribuir responsabilidade, de que forma isso vai ser feito, né, o como, e o quanto isso vai custar para ser colocado em prática, para ser aplicado. Então, é basicamente uma ferramenta que vai, você colocando as informações aqui, é um planejamento, né? O 5W2H também, como essas outras ferramentas que eu mostrei, mas ele é muito usado assim, nas coisas mais simples do dia a dia mesmo. Folha de verificação. Nós temos aqui um exemplo de folha de verificação, né, que é dos defeitos que ocorrem durante uma produção. A folha de verificação é uma das ferramentas mais fáceis que a gente tem aqui, mais simples de serem utilizadas, porque é basicamente uma tabela, uma planilha, em que você vai colocar os dados de forma muito rápida. Então, aqui, por exemplo, você está analisando os defeitos. E aí você vê que ocorreu um arranhão em determinada peça. Então, você vai contar a quantidade de arranhões que tem. Uma trinca, você vai contar a quantidade de trincas que tem, trincas que ocorreram ao longo da produção, né? Quantos produtos vieram trincados. E no final você vai conseguir visualizar a quantidade desses defeitos, quais defeitos são mais frequentes, e até comparar também com folhas de verificações de meses anteriores, por exemplo. Falando aqui do diagrama de Chikawa, ou também conhecido como diagrama de causa e efeito, ele busca analisar as causas de um problema, né? Então, ao invés de focar no problema em si, ele busca entender quais são as causas do problema e tratar essas causas, porque, consequentemente, o problema também vai ser minimizado ou solucionado. E aí, ele tem aqui a questão dos 6 M's, né? Que ele vai analisar o problema de 6 perspectivas, que são a perspectiva da mão de obra, da matéria-prima, da máquina, da medida, do método e do meio ambiente. Então, dentro dessas perspectivas, ele vai elencar o que é que pode estar causando aquele problema. Diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto acho que uma ferramenta um pouco mais complicadinha de entender, mas também está nessas ferramentas que são muito utilizadas. Ela é utilizada para priorizar problemas, né? Então, ele define os problemas em duas categorias, que são as pouco vitais, pouco triviais e muito triviais. E aí, ele fala que 20% das causas ocasionam 80% dos problemas. Então, a maioria dos problemas são ocasionados por causas pequenas.
E quando você identifica essas causas pequenas, você consegue corrigir a maioria dos erros, dos problemas. E aqui, passando agora para falar um pouco sobre os métodos de gestão da qualidade, né? A questão dos métodos, eles são um pouco mais completos do que as ferramentas em si, porque eles requerem mais etapas, né? Então, a gente vai falar aqui não de todos também, mas de alguns. Falando do ciclo PDCA, a gente tem aqui um ciclo que é contínuo, né? Você tem atividades que são rotineiramente feitas e que quando termina, na realidade não termina, né? O ciclo não tem fim. Você vai para a última etapa e volta para a primeira, novamente. Então, as etapas do ciclo PDCA são: a primeira é o planejamento, né? Que no planejamento você vai definir as metas e vai determinar de que forma você vai atingir essas metas, quais são os métodos que você vai utilizar. Depois você tem o do, que é a execução, e aí você vai educar e treinar os seus colaboradores, as pessoas que estão ligadas a essa atividade, para que eles possam realizá-las da forma correta, da melhor forma possível. Então, não adianta somente você fazer um planejamento se a pessoa vai executar sem a técnica correta, sem a prática correta. Então, você precisa educar as pessoas que vão estar relacionadas com aquele processo. E aí, executar a tarefa de acordo com o planejamento que foi feito na etapa anterior, né? E aí, a terceira etapa que a gente tem, que é de check, que é a verificação. E aí, na verificação, você vai comparar basicamente os resultados que foram alcançados com aqueles que você tinha planejado, né? Que metas você colocou no seu planejamento. Então, você vai fazer essa comparação para na etapa seguinte de ação corretiva, você identificar se você teve algum desvio muito grande, né? Se o que você planejou foi muito diferente daquele resultado que você teve. Então, na etapa de agir corretivamente, você vai tentar trabalhar nessa diferença para que na próxima vez que você elabore novamente no seu novo planejamento, nos seus próximos resultados, você tenha esses desvios corrigidos. E aí, como eu falei, o PDCA é um ciclo que é contínuo, né? Você age, depois você planeja e você continua fazendo, também tentando prevenir futuras ocorrências. Aqui nós temos o QFD, que é uma metodologia mais voltada para a questão do cliente, né? Então, você tem um foco em pensar em quais são as necessidades dos clientes, quais são as vontades que eles têm e transformar isso em requisitos dos produtos ou dos serviços. E aí você tem dois tópicos principais, são uma série de etapas, né? Mas os dois tópicos principais são o desdobramento da qualidade do produto, que você vai identificar quais são as atividades necessárias para transformar os requisitos que o cliente tem, as necessidades que o cliente tem, em características do produto, né? Como aquilo que o cliente deseja vai ser traduzido no produto, e o desdobramento das atividades da qualidade, que aqui você vai pensar como a determinação das atividades, quais são as atividades necessárias para garantir que o produto seja feito da forma correta, né? Garantir que o produto vai transmitir a necessidade do cliente, mas ele também vai ter a qualidade, né? Que é necessária em todo produto, de acordo com os padrões que ali forem definidos. E agora eu deixo a palavra com os meus colegas que vão apresentar aplicações práticas, né, dessas ferramentas em empresas que a gente já conhece, que a gente tem alguma vivência. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o estudo de caso da EBSER. Bom, para quem não conhece, a EBSER ela é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Ela é uma empresa pública, é um órgão público,
e de sociedade de economia mista. Ela é regida pela Lei 13.003 de 2016. Então, não é um órgão completamente público, ela tem participação da iniciativa privada. Foi fundada no ano de 2011 e de 2011 aí até hoje ela está administrando 40 hospitais federais por todo o Brasil. Desses 40 hospitais, 35 estão vinculados a universidades federais e um deles é o nosso conhecido hospital universitário aqui do lado da Univasf. Então, a estrutura administrativa desses hospitais federais, ele é organizado de acordo com o porte do hospital. Então, nós temos hospitais de grande, médio e pequeno porte. Isso de acordo com as especialidades, os tipos de atendimentos que são realizados em cada um desses hospitais. O HU, aqui do lado da Univasf, ele é um hospital de pequeno porte. E o hospital de pequeno porte, ele tem essa construção, esse organograma da gerência administrativa. Então, basicamente, nós temos a divisão administrativa financeira, a divisão de logística e infraestrutura hospitalar, que é o serviço fim, digamos assim, do hospital, e a divisão de gestão de pessoas. Na divisão administrativa e financeira, ele se ramifica no setor de administração, a SEAD, o setor de avaliação e controladoria e o setor de orçamento e finanças. O nosso objeto de estudo vai ser aqui no setor de administração, onde nós temos a unidade de compras, licitações, contratos, patrimônio e apoio operacional. Na SEAD, foram identificados há algum tempo atrás diversos problemas que estavam ocorrendo. Entre esses problemas, a gente destaca os relacionados ao fluxo das atividades entre os setores responsáveis. Então, quando havia vários atrasos entre as necessidades do setor de compras, entre as necessidades das licitações, entre as necessidades do setor de contratos, percebeu-se que muitos processos tinham problema no seu conteúdo. Chegavam de um setor para outro com atraso, faltando documentos, não se sabia ao certo para onde enviar um processo que estaria faltando algum documento, coisa do tipo. Todos os problemas que foram identificados, o principal ele estava na condução do processo de compra e licitação. Por que o processo de compra e licitação? O processo de compra e licitação é basicamente o núcleo da estrutura administrativa. Os departamentos, os servidores, eles trabalham de certa forma, direta ou indiretamente, para esse setor. Então, tudo o que acontece na gestão administrativa, ela depende das licitações. Então, digamos que assim, que se esse processo ocorre algum atraso, se ocorre algum problema, ocorre algum atraso no pregão, ocorre algum atraso na compra, no fechamento desse contrato, certamente vai impactar todas as outras unidades do HU, porque ali é o principal, ali é a fonte de como todo o procedimento na empresa funciona. E basicamente o processo de licitação, assim como diversos outros, ele segue um fluxo, digamos assim, entre os departamentos comum. Nós temos a fase interna e a fase externa. A fase interna, entenda-se interno como aquilo que acontece na Secretaria de Administração, e a fase externa, o que acontece no demandante. Quem seria o demandante? O próprio HU, a própria unidade fim do HU, que é aquele que tem as necessidades que o setor de compras da fase interna tem que atender. Então, o demandante ele faz as solicitações através de um termo de referência. Esse termo de referência é onde consta todas as necessidades, os detalhamentos, os motivos, enfim, toda a parte burocrática e classificatória, explicativa da compra, seja lá do que for adquirido. Tudo tem ali naquele termo de referência. E de acordo com
as características do termo de referência, ele é classificado entre os processos de licitações. Então, cerca de 90% dos processos de aquisição de bens, produtos e serviços, ele é feito por licitação. E todo o resto, ele é encaminhado para o setor de compras. Então, essa pequena parte fica para o setor de compras, que entra em outros artifícios da lei, que seria dispensa de licitação, inexigibilidade, entre outros. Após isso, é feito os contratos, é feito a licitação, as compras, é fechado o contrato com as empresas, os fornecedores. Após disso, vira parte da equipe do patrimônio e por aí vai todo o fluxo normal que ocorre na EBSER. Mas já deu para entender que se caso ocorra algum problema nesse processo aqui, todo o desenrolar das atividades vai ser prejudicado. Então, como é que foi identificado? Primeiro que foi feito um estudo. Eu fui até o pessoal, a equipe da EBSER, a gente conversou com o setor de administração, o setor de compras, licitações e contratos. Então, teve uma conversa e eles me passaram como ocorreu a implementação, a identificação e a solução desses problemas lá internamente. Eles buscaram adotar princípios da gestão da qualidade total. Como assim princípios da gestão da qualidade total? Eles perceberam que para que não ocorresse atrasos, não ocorresse problemas, eles precisariam revisar por completo todos os processos. Todas as etapas de cada processo deveriam ser revistas. E cabe ressaltar que isso é uma implementação interna. Como assim uma implementação interna? São soluções propostas, encontradas e implementadas pela própria equipe interna do HU. Isso não é uma resolução externa da EBSER, não é algo que se estende a todos os hospitais universitários. É algo exclusivo, implementado e desenvolvido pelos servidores aqui do HU de Petrolina. Então, como eu falei, foi feita uma revisão de todos os processos internos da SEAD. Essa revisão ela teve uma participação ativa de todos os servidores na implementação dessas ferramentas. Então, não é porque a revisão está sendo feita no processo de licitação que um servidor do patrimônio não vai participar. Todos eles opinaram ativamente e participaram da construção de todas as ferramentas que seriam utilizadas ali em diante na SEAD. E chegaram à conclusão que era interessante implementar duas ferramentas. Essas ferramentas ajudariam a aproximar as práticas que ocorriam ali na SEAD a um princípio da gestão da qualidade total. A primeira ferramenta que foi implementada foi justamente a definição de fluxogramas. Como falei, foi definido os processos e o grau de envolvimento de todas as unidades da SEAD. Então, todos os principais processos, aqueles que tinham mais problemas, aqueles que eram mais complexos e envolviam mais unidades, todos eles foram mapeados, foram desenhados através de fluxogramas e foram revisados pela gestão administrativa. O principal processo, como foi falado, o plano piloto, foi um processo padrão de licitação. Então, era extremamente importante que o processo licitatório, como ele envolve a grande parte das aquisições do HU e toda a estrutura administrativa gira em torno dele, ele foi um dos primeiros a ser implementado e ser revisado. Basicamente, nesse processo de licitação, foram eliminadas etapas inúteis, burocráticas ou custosas. Quais seriam essas etapas? Seriam as etapas que levavam muito tempo, etapas que não contribuíam com a redução do tempo do processo de licitação, eram etapas que faziam o processo ficar indo e voltando entre vários setores e de certa forma não ajudavam a melhorar a qualidade do processo como um todo. Um deles a necessidade constante de estar enviando o processo para a revisão da equipe jurídica. Ora, o processo licitatório é um processo regido por lei,
o pregão eletrônico, tudo tem que ocorrer com prazos, com definições, com documentação previstas em lei. Então era muito comum que a equipe de licitações precisasse enviar várias vezes para a assessoria jurídica o processo licitatório, para que eles pudessem olhar e revisar todos os termos para que não tivesse nenhum problema. E muitas vezes esse termo geralmente tinha as mesmas observações, era sempre feito as mesmas conclusões e os mesmos problemas eram encontrados. Então o que foi feito? Em vez de enviar para a assessoria jurídica toda vez, cerca de 3 a 4 vezes durante todo o processo, e esse etapa de envio tinha um prazo envolvido, tinha um tempo de resposta que tinha mínimo que tinha que ser respeitado, a equipe jurídica fez um parecer jurídico padrão, ou seja, foi definido um documento que identificava todas as necessidades básicas que deveriam ser respeitadas no processo, e foi feito um parecer jurídico padrão. Então não é mais necessário ficar enviando para observação da unidade jurídica, somente em casos excepcionais, claro. Você pegava esse parecer e ia comparando se o processo licitatório estava atendendo todas as demandas e necessidades jurídicas, sem a necessidade de uma resposta direta de outra assessoria. Fora isso, foram adicionadas etapas essenciais do processo, etapas que não existiam anteriormente e verificou-se que deveria ser implementado, como por exemplo a revisão constante interna dos supervisores, ou seja, não era algo que o processo licitatório ele não poderia envolver somente as pessoas da licitação, deveria ter participação também do diretor financeiro, de outras pessoas da equipe, porque o processo licitatório é uma coisa muito ampla. Então chegava algumas vezes o processo lá na frente e não atendia as necessidades de todo mundo. Então você implementar essas etapas cruciais faziam com que o processo andasse de maneira mais fácil e com menos erros. E foi instaurado que esse processo de fluxograma ele vai ter sempre constante revisão e melhoramento. Então, de tempos em tempos, a equipe vai se reunir novamente e vai olhar para esse fluxograma e ver como ele pode ser melhorado, como ele pode trazer melhores benefícios para aquela equipe. Então aqui nós temos o fluxograma interno do processo licitatório. Esse processo que é o principal da unidade de licitações. Entre outras funcionalidades, esse aqui é o principal. Que corre aqui embaixo da unidade de licitações. Eles colocaram todas as etapas. Isso é muito importante porque existem etapas definidas para ajustes, ou seja, toda vez que tiver algum problema naquele processo, eles já sabem qual o momento correto de corrigir e quem deve corrigir esse processo. Então, muitos atrasos foram sanados na construção desse processo. Aqui, a conclusão do processo são 15 etapas. Essas 15 etapas são todas respeitadas uma após a outra em cada processo. E no início e no fim é feito um checklist que vai ser debatido agora. Junto com a implementação desses fluxogramas, todos eles receberam etapas de checklist. Então, é um checklist que ele é implementado em pontos estratégicos. Como assim pontos estratégicos? Então, no início do fluxograma, quando uma unidade recebe uma demanda, já é aplicado um checklist. E nesse checklist, ele tem todas as constatações internas, processuais, burocráticas, documentais que devem constar para que ele possa progredir. Então, caso não atenda às necessidades do checklist, o processo, ele retorna para o período anterior para que ele possa ser feito correções. No processo de licitação, que é o que nós estamos comentando aqui, ele foi implementado no início e no fim, como foi mostrado. O primeiro, ele é chamado de exame de admissibilidade. E esse exame de admissibilidade basicamente significa verificar todas as conformidades do termo de referência. O termo de referência, como já foi falado, é um documento que o demandante envia
para poder dar início ao processo licitatório. Então, nesse termo de referência, a equipe de licitação pega o checklist e checa se lá tem todas as informações necessárias para que o processo licitatório inicie. Caso algo esteja fora da conformidade, é enviado de volta para o demandante para que ele possa fazer as correções. Não fica se refazendo retrabalhos, procurando soluções, debatendo com instâncias superiores. Ele é automaticamente devolvido, já com as instruções que devem ser sanadas. O outro checklist é um checklist interno, que é feito basicamente do meio para o fim do processo licitatório. E esse checklist interno ele serve para ver as conformidades do pregão eletrônico. Para ver se todas as etapas jurídicas, todas as etapas burocráticas do pregão eletrônico foram devidamente respeitadas. E isso antes da publicação no Diário Oficial. Então, caso exista alguma inconformidade, nesse checklist, ela é automaticamente retrabalhada pela própria equipe internamente, sem antes ir no Diário Oficial da União, sem antes da publicação, sem antes da efetivação. Entende-se esses checklists como novas etapas, e essas novas etapas, claro que levam tempo para serem checadas, para serem conferidas. Mas isso é uma burocracia necessária. Identificou-se que ter esse controle, digamos assim, passar um tempo fazendo esse controle, faz com que você consiga ganhar muito mais tempo lá na frente. Como essa burocracia é necessária, houve grande redução nos retrabalhos, ou seja, não foi necessário ficar refazendo várias vezes a mesma coisa ou buscando a mesma solução várias vezes para o mesmo problema. Com isso, com a redução desses retrabalhos, também houve uma redução nos prazos. Os prazos que para a execução de uma licitação, de todo o processo interno, foi diminuído muito porque cada um já sabia exatamente o que fazer. Caso ocorresse algum problema, já saberia como resolver e quem poderia resolver esse problema. E nisso nós entramos na eficiência do apontamento desses problemas. Então, quando era identificado alguma inconformidade ali no processo interno, automaticamente já tinha quem poderia, como poderia e aonde seria resolvido esse problema. Não era necessário ficar buscando soluções internamente, falando com superiores, falando com colegas de trabalho. Não. Todo o checklist já indica exatamente aonde que aquilo ali vai ser resolvido. Como eu falei, aqui nós temos o exemplo desses dois checklists, o exame de admissibilidade e o checklist interno, que é feito com o sistema do SEI, que é o sistema padrão que está sendo utilizado agora na EBSER em vários órgãos públicos. E essa implementação que foi realizada na EBSER, futuramente, agora no início do próximo período, ela será feito um trabalho parecido na Progest, na Pró-Reitoria de Gestão e Orçamento aqui da própria Univasf. Então, vai ser feita uma adaptação dos modelos dos fluxogramas e checklists para que eles possam ser executados de maneira mais assertiva aqui na unidade da Pró-Reitoria. Por que utilizar esses modelos e fluxogramas na Progest? Porque ela tem alguns problemas parecidos com o que foram identificados anteriormente na SEAD e na EBSER, como vocês queiram chamar. Como problemas de retrabalho, problemas de prazos, caso encontram problemas, não sabem exatamente como resolver, precisam consultar um superior, precisam consultar algum colega. Então, muitas das coisas que são observadas aqui na Pró-Reitoria de Gestão e Orçamento já foram sanadas lá na EBSER. Existe uma estrutura administrativa semelhante, porque assim, é um órgão que está envolvido com gestão e finanças da universidade, assim como a SEAD está envolvida com a gestão e finanças da EBSER. Então, os processos que ocorrem de empenho, liquidação, pagamento, processos licitatórios, processos de compra, administração de patrimônio de um órgão público, todos eles são muito parecidos. Isso inclui o processo, como eu falei, o processo principal, que é o processo licitatório. Apesar da EBSER ser regida por uma lei diferente, a Univasf CE 866 de 93, o processo licitatório ele é muito parecido.
Então, entende-se que soluções que foram utilizadas lá já tiveram bons resultados na EBSER também poderão ser implementadas aqui na própria Univasf. Trouxemos aqui outro exemplo prático de métodos e ferramentas da gestão da qualidade. O caso em questão é de uma empresa do ramo do e-commerce, a MR Intermediações e Negócios Digitais, que possui sede em Juazeiro, Bahia e existe desde 2019. A MR é responsável por fazer a ligação entre os clientes brasileiros e fornecedores chineses, ou seja, o consumidor final chega até o site da loja, seja por meio de pesquisas no Google ou anúncios em redes sociais, e a MR dispara a compra para os fornecedores chineses, que são responsáveis por todo o processo de logística para a chegada do produto ao endereço do cliente. Atualmente, a empresa possui um faturamento mensal de 14,7% e deseja aumentar a margem de lucro para 5%. Para que isso aconteça, foi desenvolvido um plano de ação, utilizando um método simples da gestão da qualidade, que é o PDCA, e a ferramenta 5W2H, já citados e explicados anteriormente. Atualmente existem outros PDCAs sendo executados em outras áreas da empresa, como a área de marketing, mas iremos apresentar apenas este exemplo. Como sabemos, todo PDCA precisa de uma data final. A do exemplo em questão é 16 de junho e possui como responsável o diretor e dono da empresa. Este PDCA fica disponível em uma pasta do Drive, em que todos os membros têm acesso e podem atualizá-lo diariamente. O 5W2H é utilizado na primeira etapa do PDCA, que é o planejar. Nela é definido o que fazer, por que fazer, quem fazer, onde, como, quanto vai custar, seja valor, tempo e quando fazer. Na primeira ação que foi definida, temos pesquisar produtos para order bump em todos os produtos que estão em alta na loja. Esses produtos de order bump são produtos que possuem relação com o produto-chave, ou seja, o cliente entra no site para comprar um sutiã e antes de ele finalizar a compra, é oferecido outro produto que tem relação com o que ele está comprando, como por exemplo uma calcinha. E caso o cliente realize esta compra, é mais um dinheiro entrando no caixa da empresa, aumentando o lucro e contribuindo para a meta, como vemos aqui no motivo de por que esta ação é necessária, que é aumentar o ticket médio diário. Logo em seguida, é definido o responsável e os envolvidos na ação. O responsável é a pessoa que assume a responsabilidade caso algo saia fora do planejado. É quem cobra e busca os resultados de todos os envolvidos na ação. Ou seja, os envolvidos são todas as pessoas que vão executar determinada ação e o responsável é o líder. Aqui neste caso, nós temos o gerente de marketing como responsável e toda a equipe como envolvidos. Posteriormente, foi definido onde e como a pesquisa deveria acontecer. Os locais escolhidos foram o WhatsApp dos clientes e a internet. No WhatsApp, foi perguntado aos clientes que já compraram produtos que sentiram falta no catálogo da loja, por exemplo. E na internet, pesquisando quais order bumps outros e-commerces utilizam. Finalizando a etapa do planejar, foi definido o valor e data para a finalização, que no caso desta ação, o valor foi em tempo de 4 horas divididas pela equipe e não em dinheiro, tendo como prazo final o dia 5 de junho. Passando agora para a etapa do fazer, que é quando a ação é executada, temos a data, que de fato ela é finalizada, e o status, que é mostrando se a ação está em andamento, se ela foi iniciada ou já finalizada, se ela está atrasada,
lembrando que a coluna da data finalizada é preenchida após o fim da ação. Os passos seguintes de verificar e agir servem para analisar os resultados alcançados, que aqui foram 12 produtos encontrados na triagem. Observar os problemas ocorridos e propor novas ações para corrigir ou aperfeiçoar. Nesta ação, o responsável citou como dificuldade o engajamento dos envolvidos para a execução da ação. E aí, na fase de agir, ele pode citar novas ações para um outro plano, se ele vê que é necessário. Logo abaixo foi repetido todo o processo para outras ações que viu-se necessárias para que o aumento de 5% na margem de lucro seja alcançada. Não iremos exemplificar todas para que o vídeo não fique muito longo, mas é repetido o mesmo processo que foi desenvolvido para a ação de pesquisar produtos para order bump em todos os produtos que estão em alta na loja. Podemos citar aqui as outras ações que foram inserir produtos para order bump em todos os produtos que estão em alta na loja, ou seja, depois de pesquisar, a empresa vai inserir estes produtos na loja. E-mail de compra aprovado com o upsell. Produzir novos criativos para os produtos em alta do momento da loja. Melhorar as páginas dos produtos em alta da loja que estão recebendo mais tráfego. As referências utilizadas para o desenvolvimento deste trabalho foi o livro Gestão da Qualidade, Conceitos e Ferramentas, de Faezarella, Sacomano e Carpinetti, e o levantamento bibliográfico do uso das ferramentas da qualidade, gestão e conhecimento, publicado na revista do curso de Administração Poço de Caldas.